Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Amém. Tome o seu assento, queridos. Muito obrigado. Glória a Deus. Eu quero agradecer a Jesus pela oportunidade que nos foi confiado na pessoa do pastor Joel, que é o nosso pastor, que muito aqui confiou, não é isso, para que aqui nós viéssemos estar. Que Deus possa nos dar graça para poder, não é isso, atender a demanda, não é, meus irmãos? O nosso pastor é um homem muito preparado, é um homem de Deus, e não é fácil pregar perto do pastor Joel. Eu não falo isso com demagogia nenhuma. O pastor Joel é um homem muito preparado, é isso, e todas as vezes que ministra, nós aprendemos muito com o nosso pastor. Ele é ensinador, é isso, é mestre, é pastor, é líder. Então a gente, é isso, louva a Deus pela vida do nosso pastor. Obrigado, pastor, pela confiança, viu? Os demais obreiros, nossa diretoria, os demais pastores, toda a igreja. Glória a Deus, que Deus possa falar conosco esta manhã de uma forma muito especial. Queridos, vamos aproveitar a oportunidade para ler a Bíblia. Eu vou usar como base Gênesis no capítulo de número 6. Aleluias. Capítulo 6 de Gênesis. Deixa eu ver aqui. Versículo 9. Aleluia. Essa é a palavra que Deus pôs ao meu coração. Vamos juntos aqui meditar neste assunto. Diz assim o texto sagrado, Gênesis capítulo de número 6, versículo de número 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Amém, queridos? Glória a Jesus. Meus irmãos, eu recebi a incumbência pelo nosso pastor para ministrar e logo que ele nos comunicou, fazendo aqui uma análise no nosso arquivo, né, pessoal, de pesquisa, de estudo da palavra, eu fiquei preso nesse assunto de Noé. Os irmãos todos conhecem a história de Noé, não é novidade para ninguém, todo mundo já leu, acho que todos nós aqui já lemos. As crianças da escola bíblica dominical, eles aprendem sobre Noé desde cedo, Noé e a arca, né? E assim, os animais, os bichinhos e tal, né? O dilúvio. Pois bem, essa manhã eu quero compartilhar com vocês sobre alguns detalhes, sobre algumas coisas que nós precisamos conscientizar, alguns pontos que nós precisamos conscientizar sobre Noé. Mas antes, os irmãos sabem que Noé, ele, dado ao fato da sua história, dado ao fato dos acontecimentos da sua época, Noé se tornou um paradigma, não é isso? Para as nossas vidas, um modelo, um padrão, né? O estilo de vida, o modo como ele se comporta diante do contexto da sua época, né? É um termo que nos traduz como padrão, né? Que corresponde a um serviço, né? A um exemplo a ser seguido em determinada situação. Isso é um paradigma. A Bíblia vai falar de Noé, queridos, não só apenas no livro do Gênesis, mas nós temos Ezequiel 14:14, que diz, mesmo que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, estivessem nela, por sua retidão, eles só poderiam livrar a si mesmos. Isso era a palavra do soberano Deus, dando testemunho também de Noé. Em Mateus, no capítulo 24, no versículo 37 a 39, também Lucas 17:27, os irmãos vão ver aquela informação muito pregada por nós, que fala que o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e sendo dado em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então veio o dilúvio e destruiu os homens, né? E aí é uma referência que Jesus fazia
no seu tempo para aqueles que estavam despreocupados, né, com relação à sua vida com Deus e que o castigo viria. Aos Hebreus também, no capítulo 11, nos Heróis da Fé, os irmãos vão ver falando sobre Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. São algumas referências bíblicas sobre Noé, e por fim Pedro também vai falar sobre Noé, por duas ocasiões. Nós temos aqui nos Estados Unidos, na cidade de Williamstown, aqui em Kentucky, ele construíram uma réplica para turista visitar sobre a arca. Eu não sei se alguém aqui já esteve lá, já visitou. Eu não fui, pastor. Um amigo meu foi, me falou que coisa mais linda do mundo e me chamou para ir lá, conhecer e tal. Então, gastaram 100 milhões de dólares naquilo lá. Isso, um investimento muito alto, para que em torno de 530 milhões de reais. Tudo obras financiadas por doações privadas, mas que é um trabalho muito bonito, que dá uma ideia, mais ou menos. O irmão sabe que a Arca de Noé, ela tinha aí os seus tamanhos, suas medidas, né, que Deus passou para Noé. Nós vamos falar sobre isso aqui, né? Quem foi Noé? Noé foi filho de Lameque, neto de Metusalém. O seu avô foi o homem mais velho do mundo, viveu 969 anos. Noé significa conforto ou descanso, né? As Escrituras diz o seu pai, Lameque, deu-lhe esse nome porque o nascimento de Noé foi um consolo para a sua vida em meio à terra amaldiçoada, em Gênesis 5, 29. Né? Essa manhã eu quero ficar no campo informativo, é isso, aplicando aos nossos corações e crendo que Deus, com certeza, vai mover a nossa alma em certo sentido. E nós estamos na expectativa de sair deste culto com um coração avivado, com um coração animado, é isso, e romper algumas barreiras que provavelmente ou eventualmente estejam nos impedindo de receber de Deus, ou de ouvir, ou até mesmo entender o que Deus quer falar conosco esta manhã. Eu sei que você saiu do seu lar, não é isso? Não de uma forma rotineira, mas no seu coração há uma expectativa, não é? Oh Deus, fala comigo. Oh Deus, sabe, mexe em algumas coisas. Quem sabe você tem alguns pontos de interrogação, né? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra diretiva para você esta manhã. Você será tocado por Deus esta manhã, tá certo? Pelo poder da sua palavra. Nós vemos Noé, queridos, o informativo que nós temos de Noé. Primeiro foi o aviso de Deus. Deus anuncia o dilúvio, Gênesis 6, no capítulo 6, do versículo 1 ao 14. Falou com Noé, Deus fala com Noé antes da execução do desastre. Deus avisa para Noé, né? Deus disse o tema da destruição, Deus disse o tema que era a destruição do homem. Explicou a razão da destruição, porque maldição tinha causa naquele quesito, naquele contexto, né? Deus avisou, a misericórdia de Deus é tamanha, que antes que houvesse o desastre, Deus avisou do desastre, né? Deus deu algumas orientações muito específicas. Os avisos de Deus para Noé foram claros. Quais os planos de Deus? A arca de Noé. Então haveria, realmente, de fato, aconteceria uma destruição, mas Deus tinha um plano para Noé, né? Deus tinha uma estratégia, Deus já tinha tudo arquitetado em seu plano e ele compartilharia esse plano com Noé. Plano de Deus, construir a arca, em Gênesis 6, 14 a 22. E nessa construção da arca, Deus fala as medidas específicas. Deus fala para a conservação de espécies, tanto da família de Noé, ou daqueles que queriam ou poderiam ter entrado na arca, como também dos animais irracionais.
O plano de Deus estava envolvido um combo informativo, um combo de situações. Sem acepção sacrificial, animais limpos, impuros faziam parte do projeto. Aleluias. Veja, queridos, que Noé foi chamado por Deus para fazer a diferença. Olhar para a história de Noé é olhar a história de um homem que foi paradigma para as gerações posteriores. E nós precisamos conscientizar-se de alguns pontos essa manhã. Primeiro, olhando para a história de Noé, que não dá para detalhar muito aqui, porque vocês também já conhecem a história, mas o primeiro ponto a conscientizar-se sobre a história de Noé é que sua família é o seu maior patrimônio. O ouro, a prata, o bronze, as pedras preciosas, ela tem os seus valores, mas nada é mais valioso do que a sua família. Percebe que Noé não conseguiu ganhar o mundo da sua época, mas ele não abriu mão que sua família entrasse no projeto e na arca. Entrou a esposa, entrou Cã, Sem, Jafé, as noras, todos entraram no projeto, todos entraram no plano. O maior patrimônio de Noé estava sã e salvo. A gente tem aquela mania de, às vezes, olhar, o capinho do vizinho está mais verde do que o meu. Quando, na verdade, a sua grama é verde. Quando, na verdade, é só passar ali, dar uma aguada, não é isso? Ligar ali as águas para que possam ser refletidas sobre esse jardim, ele vai voltar a ser verde. É muito simples, é só dar uma tratada, dar uma pausa. Trata desse quesito familiar, cuida com carinho desse tema e você vai ver como Deus vai prosperar a sua família. Sua família é o seu maior patrimônio. O diabo tem lutado muito e muito tempo para destruir as famílias. Família é a célula máter da sociedade. Sem família não tem igreja. A primeira instituição criada por Deus foi a família. E por isso o diabo tem atacado as famílias. E nós precisamos entender, olhando para Noé, que antes de Noé conquistar o mundo, ele conquista a sua família. Aleluias. Nora é família. Sogro e sogra, pastor Joel. Complicou, hein? É família. Filhos é família. Seu cônjuge é família. Apesar de ser marido, né? Os animais irracionais estavam na arca, se tornou família. É claro que os animais irracionais não são coroa da criação de Deus, porque são irracionais. Mas eles precisam serem cuidados pelos seres racionais. Isso, as pessoas estão invertendo as coisas, estão colocando os animais como coroa da criação. Não. Coroa da criação é os homens, imagem e semelhança de Deus, né? Pois bem, primeiro ponto é que sua família é o seu maior patrimônio. Diga amém. Amém. Segundo ponto, obedeça a Deus conforme tudo que Ele te disser. Vocês vão ver que quando Deus vai falar com Noé, Ele fala, Noé, construa uma arca, construa nessa medida e nessa medida. Comprimento, largura e altura que Deus deu para Noé, Noé nem diminuiu e nem aumentou. Por que nós temos dificuldade, às vezes, de fazer exatamente como Deus quer que seja feito? Faça conforme. Vou dar um exemplo. Homens que fizeram conforme, faça conforme. Moisés fez conforme a Arca da Aliança, os itens do tabernáculo, tudo conforme Deus passou para Moisés, Moisés executou. Salomão no templo fez tudo conforme.
Gideão, no seu contexto, fez conforme. Deus, o Filho e o Espírito, quando foi fazer o homem, a sua imagem e semelhança, diz, façamos conforme. O próprio Deus, a própria Trindade, Pai, Filho e Espírito, segue a ordem do conforme. Por que nós temos dificuldades? Precisamos trabalhar com isso, porque se nós fizermos tudo conforme Deus quer que seja feita, o plano não vai falhar. Você vai conseguir chegar exatamente no Ararate de Deus, se você fizer tudo conforme. Aleluias. Terceiro ponto. Entre dentro do plano. Arca. Quem fez o plano sabe o que faz. E detalhe, você não tem opção. Noé tinha duas opções. Se ele ficasse sem entrar no projeto de Deus dentro da arca, ele morreria. Dilúvio. Né? Então, ou ele fica, ou ele entra. Qual foi a opção que Noé escolheu por ser justo, temente a Deus, fazer tudo conforme, ser obediente? Entrou. Meus irmãos, eu me lembro que quando eu vim para os Estados Unidos, deixa eu compartilhar com vocês rapidinho aqui. Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, quando eu saí do Brasil, eu falei, agora eu vou para os Estados Unidos, e a minha mente fez muitos planos. Muitos planos. Né? Quando chegar lá eu vou fazer assim, vou fazer assado, e vou... Irmãos, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, com uns 15 dias que eu estava aqui, Deus começou a me quebrar todinho. E me quebrou, e me quebrou, e me quebrou, a ponto de eu dizer, Senhor Jesus, olha, é contigo, Senhor. Eu não dou conta mais, o projeto é teu. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu lembro que eu dobrei o joelho ao pé da minha cama e falei, Senhor, a minha vida está em tuas mãos, eu não aguento mais ser quebrado. Aí Deus deve ter olhado lá do céu e falado, é isso que eu queria. É isso que eu queria ouvir. Porque nós somos muito idealistas. Salomão falou, o coração do homem faz planos. Nós somos cheios de planos. Mas a gente precisa saber se esses planos que nós fazemos, se estão alinhados com os planos do Senhor. E se esses planos não estão alinhados, meu irmão, deixa eu dizer para você, lugares que Deus nos educa. Paulo foi educado na prisão. Davi na caverna. Ananias, Misael e Azarias na fornalha. Daniel foi educado na cova. Jeremias no calabouço. José na cisterna. Elias no querite de Deus. João na ilha de Pátimos. Noé foi educado antes, durante e depois do dilúvio. Deus nos educa. Eu não sei por que está doendo aqui. Eu não sei por que está complicado ali. Dá uma analisada. Sabe? Não é fazer regressão psicológica, não. Mas você é crente. Você tem um chamado de Deus. O Espírito Santo habita em você. Dá uma olhada. Veja se você está no conforme de Deus. Veja se você está no projeto de Deus. Porque Ele tem um projeto de Deus. Ele tem um projeto dele na sua vida. E aí a gente chega aqui, eu vou ganhar dólar. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus fala, olha, o que eu tenho contigo é outra coisa. E aí a gente não entende porque Deus nos quebra. E às vezes nós fica quebradinho igual arroz de terceiro. Muito bem. Quinto lugar. A arca não é um navio. Porque navio, ele tem vela. Navio tem leme. Navio tem um capitão humano guiando, direcionando e dando destino. Mas a arca não tem motor. A arca não tem capitão.
Qual é o comando? Né? Você entra no avião, tem a parte do comando, ali onde fica o piloto, o copiloto. Qual era a parte da arca que tinha esse comando? Não tinha. Noé só tinha que entrar dentro da arca, né? Deus fecharia a porta, não é isso? E ficar lá quieto. Mas eu vou para onde? É Deus quem vai guiar. A arca ficou 800 quilômetros assim, ó. E parou no Ararat. Talvez a atual Armênia. Ficou lá. Noé ficou 1 ano com a sua família dentro da arca. E Deus foi guiando, direcionando. Quando é que você e eu vamos entender que quem nos direciona é o Senhor? Não é? A gente senta em volta à mesa, eu fiz isso muitas vezes. E aí a gente pega um papel em branco e a gente coloca, né? Plano 1, plano 2, plano 3, plano 4, vou fazer isso, né? E aí, no final das contas, a gente pega aquele papel, amassa e põe no lixo e fala, não é isso. Porque Deus vai te levando para lugares que você nunca imagina. E cá entre nós, muitos de nós aqui nem imaginava que estaria nos Estados Unidos. Não é? Hoje você está aqui, a ficha já caiu, você já se acostumou, tudo bem. Mas você nunca projetou para estar aqui. Eu mesmo fui um deles. Eu nunca imaginei na minha vida em vir nem passear nos Estados Unidos. Nunca. De verdade, Deus é minha testemunha. Nunca. E o tempo passou e hoje eu fico me perguntando, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não é isso? Mas eu sei que eu estou no projeto. Isso importa. O que vai suceder, isso está na mão dele. Eu sei de uma coisa, o plano não vai falhar. Aleluias, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus por aquilo que Deus tem falado conosco esta manhã, meus irmãos. Deus é bom. Ele tem um chamado na sua vida, uma obra de Deus na sua vida. Não abra mão da obra de Deus. E detalhe, não existe chamado sem renúncia. Às vezes você vai precisar renunciar àquele trabalho, vai precisar renunciar a B e C situações, para que você possa estar no plano de Deus. E a gente fica dando murro em ponta de faca. Sabe? Oh, Jesus, deixa eu ficar quieto aqui. Número 6. A arca só tem uma porta. Diga comigo, só tem uma porta. Jesus é a porta. Ele fechou e abriu quando quis. Deus fechou a porta da arca e Noé ficou ali confinado. É uma representação de que a arca só tendo uma porta, Jesus é a única porta que os homens têm. Pode buscar o João, a Maria, o Pedro, o Barnabé, qualquer pessoa que se autotitula um Salvador. Não vá nisso, a Bíblia diz de só um mediador entre Deus e os homens, quem é? Cristo. Ele é o único que pode nos salvar, ele é a única porta. Pois bem, a arca só tinha uma porta, é uma representação de que Cristo é a única porta que o homem tem para se salvar. E aí, cá entre nós bem sabemos que tem muitas pessoas sofrendo, porque estão buscando várias outras portas, mas essas portas são fake. Há uma porta verdadeira. Essa porta é Jesus de Nazaré. Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele virá para buscar a sua igreja. Aleluias. Glória a Deus. Quantos estão preparados para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ele virá buscar a sua igreja, porque nós entramos pela porta. Aleluias. Outro ponto importante é que a arca só tinha uma janela pequena. E a posição da janela era para cima. Uma janela de 45 centímetros quadrados. No confinamento, só tem uma opção a ver, que é o céu.
Tem coisas que você não pode ver à sua volta, mas apenas olhar para a única opção que tem, que é para cima. A janela tinha, imagina, lá há quem diz que tinha, não sei se isso procede, mas se não proceder, nas pesquisas que depois você fizer, você pode descartar isso, atualize. 8.000 animais dentro da arca. 8 pessoas lá dentro, cada um cuidava de 1.000 animais. Os animais tinham os seus resíduos. E imagina, um ano fechado com resíduos de animais. Imagina o odor que não era dentro da arca. E essa arca precisava ser limpa. Essa arca precisava ser higienizada. Então, Deus é fiel, né? Deus é fiel. Então, havia uma opção para que Noé jogasse uma administração que provavelmente fizeram dentro da arca, esses elementos que não serviam, que apenas traziam odores, por essa janela, jogasse para fora de alguma maneira, mas não deixasse isso dentro da arca. Qual é a mensagem que nós recebemos aqui? É que nós precisamos higienizar, vez ou outra, as nossas vidas. Algumas áreas da nossa vida. Lá na nossa casa, fazer uma higienização espiritual. Ver o que está fora, o que está causando um odor, o que está causando um desgaste. Faz uma limpeza. E o seu ambiente terá outro cheiro. O seu ambiente familiar, o seu ambiente pessoal será outro. Uma vez eu ouvi alguém dizer, tudo muda quando eu mudo. E às vezes a gente busca aquela coisa, meu contexto está ruim, o negócio aqui está complicado, é um negócio meio desconfortado. Será que se eu entender que eu preciso mudar, o meu contexto não mudará? Não é isso? Então, vez ou outra, nós precisamos esvaziar os nossos navios que estão pesados. Quando Jonas estava no navio, os marinheiros jogaram tudo, vamos limpar isso aqui. Mais importante é a vida, vamos jogar isso aqui fora. Quando Paulo estava lá no Euroaquilão, tudo despedaçado, vamos limpar, vamos deixar isso aqui leve, vamos jogar essas cargas fora. De repente você está cheio de cargas. Você precisa dar uma higienizada, uma limpada, dizer, Senhor, me ajuda. Sabe, eu quero ser melhor, eu quero ver as coisas à minha volta melhor. Senhor, se possível, muda a mim, Senhor. Muda a minha vida, faz uma obra em mim, começa por mim primeiro. Aleluia. Às vezes a gente olha para você, muda meu filho, muda minha esposa, muda o A, o B e o C. Quando na verdade eu preciso dizer, Senhor, muda a mim, começa por mim a mudança. E quando as coisas começam a acontecer na minha vida, os meus filhos, a minha esposa, os que estão à minha volta, começam a ver a diferença. E ela é contagiante, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus, você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Outro ponto importante, caminhando para o fim, é que Noé tinha 500 anos. 500 anos. Deus fala com ele. Não é isso? Há quem diz 480 anos, porque foram 120, ele entrou com 600 na arca. Então, há um outro informativo aí, mas eu não quero me ater isso agora. Mas 500 anos tinha Noé quando Deus falou com ele. Eu tenho uma mensagem aqui de Deus para você. Nunca é tarde para Deus falar com você. Mas eu já não sou mais tão jovem, eu já não sou mais tão garotão, sabe? Eu estou aí, quem sabe, na terceira idade e tal. E, sabe, eu acho que agora o que Deus tem é com essa nova geração. Para aí. Deus diz na sua palavra que na velhice você daria muitos frutos. Aleluias. Aleluias. Moisés estava com 80 anos pastoreando as ovelhas de Jetro, seu sogro. De repente ele viu uma sarça ardendo, um negócio diferente, não se consumia. Ele teve ali um contato com o Senhor. Sabe quantos anos tinha? 80 anos de idade. Quando Deus falou assim, vai para o Egito liderar meu povo. Mas 80 anos já está, né?
Aquela expressão, já está com um pé dentro da cova. Que conversa, irmão? Pé dentro da cova? Que é isso? Você ainda tem 40 anos para legislar mais de 3 milhões de pessoas, ó Moisés. Quando você acha que já não está lá, a minha idade, meu não sei o que, para com isso. Você será uma bênção nesse tempo que Deus lhe deu para poder viver. Há muitos frutos que sairão de você para a glória do nome de Jesus. Deus tem sim um plano com a geração que vem, mas Deus não elimina a geração que está e que foi. Deus é o Deus das gerações. Deus é o Deus que usa o menino, Ele usa o jovem, usa a menina, Ele usa quem quer, mas também usa as pessoas experientes, que tem muito de Deus para passar para os mais jovens. Aleluias. Então para com isso. Deus tem coisas grandes na sua vida. E o que Deus falou contigo está de pé, mesmo que os anos se passaram, mesmo que as cães chegaram, o que Deus falou para você está de pé. Confia no Senhor, Ele é o teu escudo e o teu galardão. Aleluias. E por último, Deus coloca cada coisa no seu lugar, não mude isso. Quando o projeto da arca foi feito, Deus falou para Noé: lugares baixos, lugares médios e lugares altos. Queridos, há uma posição de Deus para cada um de nós, e ela não pode ser invertida e trocada. Há aqueles que Moisés escolheu para ficar nas partes baixas da arca. Há aqueles que Moisés escolheu para estar nas partes do meio da arca. E há aqueles que Deus escolheu usando Noé para colocar na parte mais alta da arca. Não mude os papéis. Não inverta os papéis. 3 andares da arca. Não mude essa ordem. Há uma ordem divina para as coisas. Não é isso? E a gente vê o contexto progressista, que o nosso pastor sempre comenta, sempre prega. Nós temos aprendido muito com o nosso pastor sobre esse tema. Não é isso? O progressismo, eles querem inverter as ordens das coisas, né? E essa troca de ordem, irmão, causa uma confusão na família. Causa uma confusão na geração. E detalhe, quando entrou na arca, entrou os animais. Está no texto. Macho e fêmea. Não tem terceiro gênero. Entrou na arca o macho e a fêmea. Pronto. Está no texto bíblico. Onde é que está o gênero neutro aqui? Onde é que está outra opção de gênero? Você quer mudar a ordem das coisas? Há um poder de Deus sobre a sua palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela não cai por terra. O diabo pode até se levantar, mas maior é o Deus da palavra. Aleluia. Se o pastor João me permite, a igreja pode se colocar de pé. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração por você. Glória a Jesus. Você ouviu esta palavra? Deus falou contigo. E eu sei que você tem expectativas. E eu quero aqui especialmente fazer uma oração especial, se o pastor Joel me permite. Orar pela sua família. Eu quero orar pela sua família. É o que eu senti, pastor Joel, no meu coração, se o senhor me permite. Orar pela sua família. E também, enquanto você vai se programando para vir com a sua família aqui à frente, eu quero fazer aquilo que o nosso pastor nos orienta. Eu sei que tem alguém que está nos assistindo, quem sabe pela internet, ou está aqui, né, nesse momento. E você quer entregar a sua vida para Jesus. Você ouviu que a arca só tinha uma porta. É isso? Quem sabe você bateu em outras portas. Você bateu em outras portas. Mas você percebeu que foi decepcionante. Mas você ouviu hoje, tem ouvido ao longo de outros cultos que talvez você tenha participado, que Jesus é a única porta. Eu quero que você se manifeste, saia do seu lugar e venha à frente. Se junte a nós. E nós estaremos orando por você também. Você que está aí pela internet nos escutando e nos assistindo. Você que quer se reconciliar com o Senhor Jesus, que você receba a salvação
de Cristo na sua alma. Digita aí nos meios das nossas comunicações que você aceita Jesus. Nós também estaremos orando por você. Jesus te ama. Sua família não está destruída. Sua família é linda. Sua esposa te ama. Seu marido te ama. Há uma pedrinha de tropeço nisso aí, mas Jesus quer ajudar você a tirar essa pedra de tropeço do caminho. Porque a sua família é importante para Deus. Deus chamou a sua família para revolucionar as próximas gerações. Sua família não será um caos. Sua família não será um desastre. Oh, aleluias! Homem, você é o Noé da sua casa. Deus te levantou para ser o Noé da sua casa. Entenda isso, coloque sua família dentro deste plano. Eu vou orar por você, querido Jesus. Nós oramos pelas famílias que estão aqui, Senhor. Deus, Tu conheces, Senhor, a causa, Tu conheces as dificuldades de cada família. Senhor, nós não somos perfeitos, isso é verdade. Nós somos falhos, Senhor. Às vezes nas relações interpessoais nós falhamos, mas Deus perdoa, Senhor, as nossas falhas. Ajuda essa irmã a perdoar, Senhor, o esposo a perdoar essa irmã, esse filho a perdoar esse pai. Trabalha agora, Senhor, na reconciliação. Senhor, derrama o Teu bálsamo esta manhã, Senhor. Entra em arquivos pessoais, entre em arquivos íntimos. Senhor, vai fazendo uma obra, Espírito Santo. Tu és o Deus da nossa vida, Tu és o Deus da nossa alma. Tu conhece a nossa família, Senhor. Sabe da seriedade que nós temos com relação à Sua palavra, que o Teu Filho tem com relação à Tua palavra. Senhor, põe as Tuas mãos, Senhor. Faz a Tua obra, Jesus.